Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia. E nós iremos ler de Jeremias, capítulo 50 ao capítulo 52. Jeremias, capítulo 50, mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Seu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearão por montanhas e colinas e se esquecerão do seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram, não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor. Sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram um rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma colisão de grandes nações do norte. Elas tomarão posse de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada, todos os que a saqueiam se fartarão. Declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como a novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empurram o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro, com a sua foice da colheita, por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Baçã.
e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Faça tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande tribulação. Quão quebrado e destroçado estão os martelos de toda a terra. Quão arrasado está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-nas como feixes de cereal, derrubam-na totalmente e não lhes deixe nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empurram o arco. Apanhem-se todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Vejam, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigado. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendam à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Senhor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolo. Uma espada contra seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerras e contra os seus estrangeiros em suas filiais. Eles serão como mulheres. Uma espada contra o seu tesouro, eles serão saqueados. Uma espada contra suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecerão por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morrerão. E as corujas, não vou repetir. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizarão desde os confins da terra. Eles empurrarão o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar.
vêm montanhas vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu o relato sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, dores como as de mulher que está dando à luz, como um leão que sobe a mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra as terras dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da trombeta da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor. Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camaí. Enviarei estrangeiros para a Babilônia a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça virão contra ela de todos os lados, que o arqueiro não arme o seu arco nem vista a sua armadura. Não poupem os seus seus jovens guerreiros, destruam completamente os seus exércitos. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúva pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos, embora a terra dos babilônios seja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega do céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará em seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto às muitas águas, está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens como um enxame de gafanhoto, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem, ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes, cada ourives
é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perceberão. Aquele que é a porção de Jacó não é como estes, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua prosperidade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o seu martelo, é a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e colcheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você e a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, nem para um alicerce, pois você está arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra elas estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararão de lutar, permanecerão em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações delas serão incendiadas, as trancas de suas portas serão quebradas. Um emissário vai após o outro, e um mensageiro sai após o outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada, os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade da Babilônia é como uma eira. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, diz os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei, saquearei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruína, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnando como filhotes de leão. Mas, enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor.
Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, com o orgulho de toda a terra será tomada. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia. Suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, um terror onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ira ardente do Senhor. Não desanimem, não tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia. Pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra cairão por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembre-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos dos templos do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto da sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores e os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. O povo se exaurem por nada. O trabalho das nações não passam de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Zeraías, filho de Nerias, filho de Maassés, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá no 4º ano de seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que foi registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Zeraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em voz alta. Então diga: o Senhor disseste que destruirás este lugar, para que nenhum homem nem animal viva nele, pois ficará em ruína para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e o atire no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer,
por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui termina as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52, a queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ela fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de asfalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade. Saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para a Araba, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dissiparam, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ripla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ripla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas, as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata, o bronze tirado das duas colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna
Tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada de romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna, com suas romãs, era igual. Havia 96 romãs dos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor eram de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Zeraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 70 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ripla. Ali em Ripla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número dos exilados, esse é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 743 judeus foram levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial. Nebuzaradã foram levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que o dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.